Ser cristão nunca foi tarefa fácil em nenhum momento da história. Hoje, na hora nona, eu vou falar sobre um livro muito bom de Dallas Willard, A Grande Omissão. Enquanto isso, eu vou para um break de 10 segundos. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho e dê uma like para que toda semana você possa receber conteúdo novo. Já já eu volto, fique aí. Discipulado, exclusividade dos supercristãos. O termo discípulo aparece mais de 250 vezes no Novo Testamento. Cristão ocorre apenas 3 vezes, sendo usado inicialmente para se referir de modo específico a discípulos de Jesus numa situação em que não era mais possível considerá-los uma seita do judaísmo. O Novo Testamento é um livro escrito por discípulos, que fala sobre discípulos e para discípulos de Jesus. Essa é a temática geral deste maravilhoso livro, A Grande Omissão, de Dallas Willard, teólogo, professor, escritor, filósofo, um homem de uma relevância muito grande dentro do contexto cristão, sobretudo por causa do seu livro A Conspiração Divina, um livro que o tornou conhecido no Brasil e em muitos países do mundo, principalmente de língua inglesa, mas também foi traduzido para inúmeras outras línguas. Esse livro ele usa de forma, fazendo um trocadilho com a grande comissão de Mateus 28, 19 e 20, quando a ordem para todo cristão é que façamos discípulos, não discípulos de Paulo, não discípulos de Pedro, de Apolo, de Tiago ou de João, mas discípulos de uma só pessoa, Jesus Cristo, aquele mesmo que nasceu em Belém, passou sua infância e juventude em Nazaré e depois o seu ministério andando por toda a Galiléia, Judéia, Samaria, toda aquela região ali da Palestina que nós compreendemos hoje. Ele então tem nesse livro 4 capítulos e trata dos seguintes assuntos em cada um deles. Aprendizes de Jesus é o primeiro, discipulado, exclusividade dos supercristãos, que ele já trata disso logo na abertura. Quem é de fato nosso mestre? Depois segue a parte 2, a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter, ou seja, formação espiritual e desenvolvimento do caráter caminham juntos dentro do discipulado cristão. Aí vai tratando sobre a formação espiritual em Cristo, a formação espiritual numa perspectiva de sua natureza e viabilidade. Depois, no capítulo 3, o discípulo da alma e da mente. Ele vai falar então sobre essa questão do discipulado da alma e da mente, essa busca, esse contato, não só através de uma rígida disciplina espiritual, uma busca de piedade cristocêntrica e ao coração mesmo do Evangelho, e aquilo que nos torna distintivos ou deveria tornar-nos distintivos em relação ao restante da sociedade, que de fato é o que é fundamental no seguimento de Jesus Cristo. Na 4ª parte, ele fala sobre livros sobre a vida espiritual, visões e práticas, e cita alguns autores antigos e modernos que tratam especificamente em suas obras de espiritualidade cristã, algo tão urgente, tão importante na nossa vida, porque não há como ser discípulo de Jesus, e isso é perceptível nesse seu livro, A Grande Omissão, as dramáticas consequências de ser cristão sem se tornar discípulo. É fundamental e é algo que faz com que nos aproximemos de Jesus. O Brasil hoje há um crescimento muito grande do setor chamado evangélico, uma tendência dentro do cristianismo chamado evangélico. Muita gente nesse meio, no meio cristão de um modo geral, não é discípula de Jesus Cristo, verdade seja dita. Esse discipulado que nos faz
querer parecer Jesus, entrar na escola de Jesus, imitar a Jesus, assim como um aluno imita o seu professor. Imagina um aluno de música, ele imita o professor ensina compassos, ensina a partitura, lhe mostra a partitura, mostra como ele executa uma canção e o aluno então vai imitando. Evidentemente, esse aluno haverá um momento que terá o seu próprio modo de execução, terá a sua própria maneira de tocar o seu instrumento, mas ele tem como arquétipo, como parâmetro, o seu mestre, o seu professor. No caso nosso do cristianismo, o nosso professor, o nosso mestre é um só, Jesus Cristo, e é a Ele que nós devemos seguir. Nós vemos cada ideia, cada defesa que muitos que se dizem cristãos fazem hoje, que não enxergamos a figura de Jesus, não enxergamos a pessoa de Jesus nessas manifestações que nós vemos tantas, principalmente nas redes sociais. A grande omissão é esse convite a uma volta ao discipulado, a ser discípulo de Jesus. E nós aprendemos a ser discípulos de Jesus lendo os evangelhos. Nós aprendemos a ser discípulos de Jesus tendo intimidade com Jesus através de uma vida de oração. Ser discípulo não é apenas defender algumas regras de moralidade. Regras de moralidade, sobretudo moralidade sexual, você nem precisa ser cristão para defender. Isso a gente precisa entender muito bem. Vejamos a Coreia do Norte, a Arábia Saudita, por exemplo. Vou ficar nesses dois países onde as regras de moralidade sexual são tão rígidas. Nesses países, casos de homossexualismo, de traição é sempre tratada com muita rigidez pelas leis morais do país. Aliás, quase nem há perdão quando há o crime de adultério, que é tido mesmo como um crime. Imagina, na Arábia Saudita, o crime de adultério é tratado com morte, homossexualismo é tratado com morte, e assim também na Coreia do Norte. No entanto, esses não são países cristãos, esses não são países que aceitam Jesus Cristo. Um é um país ateu, o outro é um país islâmico, muçulmano. Então, o que distingue o cristão não é a defesa quase desumana da moralidade sexual em última análise. É muito mais do que isso. É imitar Jesus, é aproximar-se de Jesus e é fazer aquilo que Jesus fez. É o que trata Dallas Willard nesse livro A Grande Omissão, um livro muito bom para ser trabalhado, lido, estudado, degustado por aquelas pessoas que não só estão chegando agora na igreja, estão chegando agora dentro do universo cristão, mas também para pessoas que já estão há muito tempo e que, de certa maneira, já acomodadas nos bancos das igrejas, mas sem se voltarem para Jesus e sua mensagem revolucionária. Hoje, então, eu quero indicar esse livro maravilhoso que me impactou muito. Esse livro foi um dos livros que muito me impactou, de Dallas Willard, A Grande Omissão, e eu indico para vocês nessa hora nona de hoje. É isso aí. Fica a dica. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho e dê uma like, faça parte desse grupo que pensa a fé cristã, que pensa a sociedade, a política, a vida, sempre a partir de uma perspectiva bíblica. Um grande abraço, tchau, tchau.